Vamos ver então como é que a gente calcula deslocamentos numa associação de barras submetidas a tração e compressão simples, como é o caso de uma treliça. Antes, deixa eu só fazer um comentário que eu esqueci de fazer no vídeo anterior. Nós vimos que a definição de epsilon é um ΔL sobre L, né? Um ΔS sobre S no limite para quando o comprimento do segmento tende a zero. Né? Por que eu disse aqui no caso da barra submetida, a barra prismática submetida à tração, o que me dava o direito de dizer que o epsilon é o ΔL da barra inteira dividido pelo comprimento inicial? Por que eu não faço aquele processo limite aí nesse problema? A rigor, o ΔL da barra inteira dividido pelo comprimento da barra inteira seria uma deformação média dessa barra. Né? O que acontece aqui é o seguinte, nessas condições, a tensão normal é constante numa seção transversal, né? A tração e compressão simples. E, portanto, a deformação, segundo aquela direção, também é constante. Agora, nessas condições aqui, isso não muda de seção para seção. Ou seja, a deformação epsilon é a mesma em todos os pontos, a deformação vertical, né? Epsilon é a mesma em todos os pontos dessa barra. Porque a tensão normal é a mesma em todos os pontos dessa barra. Né? E se a deformação é constante, imagine os pontos ao longo do eixo da barra. Se a deformação é constante ao longo desses pontos, então a deformação pontual é igual à deformação média, não é verdade? Vamos pensar de outra forma. Imaginem que eu divida essa barra ao longo do comprimento aqui em 10 segmentos. A barra tem 1 metro e cada segmento tem 10 centímetros. Como ao longo do comprimento da barra todos os segmentos são igualmente solicitados, digamos que cada um deles aumente 1 centímetro. Então, cada segmento de 10 centímetros aumentou 1 centímetro. A deformação de cada segmento vai ser 10%, 1 por 10, não é isso? Então, cada segmento aumentou 10% de comprimento. Qual é a variação do comprimento da barra inteira? Não é 1 centímetro vezes 10? Cada segmento aumentou 1 centímetro, né? Vezes 10 dá 10 centímetros. Ou seja, a variação de comprimento da barra inteira também é 10%. Tá? Se cada segmento aumentou 10%, o conjunto aumentou 10% também. Então essa que é a ideia. Como a deformação aqui é uniforme ao longo da barra, a deformação média da barra, medida externamente como ΔL sobre L, é igual à deformação em cada ponto dentro da barra. Tá? É por isso que eu disse que essa aqui não era a definição rigorosa de deformação, mas que nesse contexto ela era correta. Não existe aproximação. Tá bom? Bom, então vamos voltar à nossa associação de barras. Isso aqui é uma treliça. É uma treliça ABC, submetida a esse carregamento, e eu quero calcular o deslocamento do ponto A. Aqui, olha, é uma situação comum. Eu estou dizendo aqui que a barra AC é para ser considerada rígida. E a barra AB tem rigidez EA. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso acontece às vezes na estrutura quando uma parte da estrutura é muito mais deformável do que a outra. Não é? Nesse contexto, esse pedaço que é menos deformável, a gente costuma simplificar imaginando que seja rígida. É como se fosse aqui, essa barra AC fosse essa caneta aqui, e eu estou pendurando essa extremidade por um elástico. Eu não tenho elástico aqui. Então, e aplico um carregamento aqui. O elástico é tão mais deformável do que essa caneta que diante da deformação do elástico eu posso desprezar a deformação da caneta e imaginar que ela seja rígida nessa análise. Tá? Isso aqui eu fiz nesse problema para simplificar, mas acontece de fato em muitas situações. Então é comum a gente imaginar, para essa análise que eu vou fazer, vamos imaginar que esse pedaço seja rígido, eu só considero a deformação do resto. É isso que está sendo feito nesse caso. Tá? Bom, eu disse que isso é uma treliça, e o que as treliças têm de especial é que elas só têm força normal, lembram disso? Na verdade, o que caracteriza uma treliça é o seguinte, é que todas as barras
são articuladas nas duas extremidades. Não é? As conexões entre as barras só ocorrem nesses pontos extremos, nessas articulações, e qualquer carregamento é aplicado nas articulações. Nessas condições, a estrutura só tem força normal. Isso vai aparecer tantas vezes nesse primeiro capítulo nosso, e em diferentes situações em que a estrutura não é exatamente uma treliça, que quero lembrar esse fato. Por que nas barras de treliça só tem força normal? É o seguinte, eu vou imaginar aqui uma treliça, uma estrutura que não é uma treliça, uma coisa mais complicada. Isso aqui é um pórtico, os nós não são articulados, esse pórtico pode estar engastado aqui embaixo, aqui ele poderia estar engastado ou articulado, tanto faz, é um pórtico. Aqui existe uma outra barra, e digamos que eu tenha aqui dentro desse pórtico uma barra, como essa aqui, que seja articulada nas duas extremidades. Tá? Então essa articulação não precisa estar dentro aqui desse nó. O nó pode ser rígido, a ligação é rígido. A barra que está chegando aqui que está articulada nesse nó. E aqui é a mesma coisa. Tá? Essa estrutura pode ter o carregamento que for. O que acontece com essa barra em especial, essa barra AB aqui? Se vocês isolarem a barra AB, e quando eu digo isolar, é como se a gente fizesse assim, ó. É como se eu cortasse essa barra imediatamente aqui antes dessa articulação e cortasse aqui imediatamente antes dessa articulação. Tá? Qualquer barra que eu cortar em qualquer seção transversal, eu posso fazer esse corte e estudar o equilíbrio desde que eu substitua os esforços solicitantes, não é isso? E quais são os esforços solicitantes que eu posso ter numa barra plana? No ponto a princípio, eu poderia ter uma força normal, uma força cortante e um momento fletor. Alguma coisa assim, né? Poderia ser. Tá? No ponto B, idem. Eu posso ter no ponto B uma força normal, uma força cortante e um momento fletor. Tá certo? Bom. Acontece que essa barra AB tem articulações nas extremidades, e nas articulações a gente sabe que não pode haver momento fletor. Então, pelo fato de haver momento fletor zero aqui, esse momento é igual a zero. A mesma coisa aqui, pelo fato de ter uma articulação, esse momento aqui tem que ser igual a zero. Não é? Então sobraram esses dois esforços solicitantes em A e esses dois esforços solicitantes em B. Eu estou imaginando que não haja carregamento entre as articulações aqui. Então eu estou usando dois fatos dessa barra. Ela tem articulações nas duas extremidades e não existe carregamento entre as duas articulações. Então a única coisa que eu tenho aqui nessa barra são esses esforços de extremidade, não é verdade? Se eu fizer momento em A igual a zero, não estou me referindo ao momento fletor, eu estou fazendo o equilíbrio dessa barra. E para essa conta eu posso calcular o momento em relação a qualquer ponto. Calculo em relação a esse ponto. Essas duas forças não dão momento, essa normal não dá momento, só quem vai dar momento é essa aqui, não é? Como o momento tem que ser zero em relação a qualquer ponto, em particular em A, essa força aqui tem que ser zero também. Tá? Agora, façam soma de forças nessa direção. Só sobrou essa aqui. Essa aqui já é zero, então isso aqui é zero também. Conclusão.
se a barra for articulada nas duas extremidades e não tiver carregamento entre as articulações, ela só vai ter força normal. É o único esforço solicitante que pode aparecer. Isso vale para qualquer estrutura. A gente fala que uma barra como essa é uma barra de treliça, embora a estrutura não seja uma treliça. É barra de treliça porque ela é articulada nas duas pontas e não tem carregamento entre as articulações. Nessas condições, ela só tem força normal. Tá? Bom, uma treliça é uma associação de barras de treliça. As duas estão nessas condições. Não é verdade? Então as duas só têm força normal. Calcular os esforços solicitantes numa treliça significa calcular as forças normais na treliça. E o jeito mais fácil de fazer isso, vocês aprenderam isso antes, por exemplo, calcular o equilíbrio do nó A. Né? No equilíbrio do nó A, quais são os esforços, hein? Tem o carregamento externo P. E tem as forças normais nas barras AC e AB. Quando eu faço o equilíbrio do nó, é como se eu estivesse cortando essa barra imediatamente antes da articulação e essa aqui também. E na posição onde eu cortei, eu introduzo o esforço solicitante correspondente. Bom, o esforço solicitante aqui é a força normal com essa inclinação. Essa figura está fora de escala, né? Devia ser 45 graus. Então a força normal na barra AB é alguma coisa assim. Com essa direção. Na barra AC, a força normal é horizontal. Tá? Bom, aí o que vocês podem fazer? Eu quero calcular, vejam que a única barra que se deforma aí é a B. A barra AC não muda de comprimento, ela é rígida. Então a deformação dessa estrutura deve depender, depende também de AC, como nós vamos ver, mas ela depende essencialmente da deformação da barra AB. É a única barra que se deforma nesse conjunto. A outra barra não se deforma. Então o que eu preciso calcular é só a normal na barra AB. Depois de calcular a normal na barra AB, eu calculo o ΔL da barra AB e aí eu vou estudar como a estrutura, essa frase é importante, eu vou estudar como a estrutura vai se acomodar para caberem os novos comprimentos das barras. Depois vocês vão entender a importância dessa frase, tá? Então, o que eu preciso aqui é só calcular o NAB, não preciso do NAC. O NAC não vai servir para nada, a barra C não muda de comprimento, tá? Para calcular o NAB, eu faço soma de forças verticais e o problema está resolvido, tá? Quando a geometria é simples como essa, em vez de montar equações, eu acho mais fácil fazer graficamente. Vocês lembram que para um sistema de 3 forças estar em equilíbrio, é preciso que um sistema de qualquer número de forças esteja em equilíbrio, é preciso que o polígono de forças seja fechado. Né? Então vamos montar o polígono de forças nessa situação. Seria uma força P vertical, uma força horizontal, correspondendo ao NAC, e uma força inclinada a 45 graus, correspondendo ao NAB. Para que esse polígono seja fechado, o NAC tem que ser para cá e o NAB tem que ser para lá. Tá? Ou seja, nesse nó, a força normal NAB é nesse sentido. E a força NAC tem esse sentido. Em módulo, NAB vai ser raiz de 2P, não é isso? Isso aqui está 45 graus, isso é P, isso aqui também é P, isso aqui é a diagonal de um quadrado de lado P, vale raiz de 2P. Esse é o NAB, tá? Vocês acham que isso aqui é tração ou compressão? Bom, aí tem que lembrar daquelas coisas de R0, ou não. Quando a gente representava isso aqui em R0, a gente fazia assim. Essa é a ação nesse nó.
E essa aqui é a ação nesse nó da barra horizontal. Se nesse nó a ação tem esse sentido, no nó oposto tem o sentido contrário. Tá? E aqui da mesma forma. Esse tipo de esforço é tração. É quando a barra está puxando os nós e, portanto, os nós estão puxando a barra, estão tracionando a barra. Tá? Outra maneira de perceber isso é o seguinte: imagine que ao fazer o equilíbrio do nó, eu tenha cortado a barra um pouquinho antes da articulação. E deixem aqui esse toquinho de barra. Tá claro que esse toquinho está sendo tracionado? Então quer dizer que a barra está sendo tracionada também. A barra continua para lá. Se essa é a ação desse lado do corte, do outro lado do corte, a ação é a contrária. Tá? Então existem várias maneiras de a gente perceber que essa força normal é de tração. E fisicamente, principalmente, né, se vocês puxarem o ponto A para baixo, não é razoável imaginar que a barra B aumentou de comprimento? Então ela está sendo tracionada. Né? Muito bem. Então como é que a gente faz esse cálculo? A única barra que muda de comprimento é a barra AB. De modo geral, olha, o ΔL de uma barra é a força normal vezes o comprimento dividido por EA. Né? Se eu estou imaginando que a barra C é rígida, significa que esse EA aqui tende a infinito. Então o ΔL da barra AC é zero. E o ΔL da barra AB vale a força normal na barra AB, que é raiz de 2P de tração positiva, né? Vezes o comprimento da barra AB, que é raiz de 2L, dividido pela rigidez da barra AB, que é EA. Isso aqui vai dar 2PL sobre EA. Tá? Então esse é o ΔL da única barra que tem ΔL nessa situação. Bom, agora vamos estudar aquilo que eu mencionei. Como é que a estrutura vai se acomodar para caberem os novos comprimentos da barra? O comprimento da barra AB não é mais esse que está aqui. A barra ficou maior do que isso. Para caber o novo comprimento da barra AB, onde poderia estar o ponto A? A gente raciocina assim. Ó. Eu vou marcar aqui o ΔL da barra AB na direção da barra. Esse é o ΔL AB, que nós acabamos de calcular. Tá? Então, do ponto de vista dessa barra, que agora tem este comprimento, onde poderia estar o ponto A, de modo que o comprimento fosse o correto? Vejam, o ponto B é fixo. Vocês concordam que é considerar um arco de circunferência, cujo raio é o comprimento inicial da barra, mais o ΔL da barra? Quer dizer, do ponto de vista dessa barra, o ponto A pode estar em qualquer lugar desse arco aqui. Eu vou me arriscar a desenhar esse arco, mas isso é bem difícil aqui nessa mesa. Imaginem um arco de circunferência aqui, cujo raio é o comprimento da barra mais o ΔL. Do ponto de vista dessa barra, esse é o lugar geométrico do ponto A', a posição final do ponto A. Tá? Deixa eu escrever isso aqui. Esse arco é o lugar geométrico de A' no que depende de AB.
tá? Isso significa que se o ponto A' estiver em qualquer lugar desse arco, a barra AB vai ter o comprimento correto. Agora, o ponto A, ele ficou aqui escondido, né? O ponto A, ele pertence também à barra AC. A barra C tem o ponto C fixo. Mas o ponto A, ele não é fixo, ele pode se movimentar. Aonde ele poderia estar de forma a garantir que a barra tem o comprimento correto? Bom, a barra AC não muda de comprimento. Então, do ponto de vista dela, para que o comprimento correto seja observado, é preciso que o ponto A esteja num arco de circunferência cujo raio é exatamente o comprimento dessa barra. Não é isso? Quer dizer, esse outro arco que eu desenhei aqui é o lugar geométrico de A', no que depende de AC. Para que a barra AB tenha o comprimento correto, a linha tem que pertencer a esse arco. Para que a barra AC tenha o comprimento correto, a linha tem que pertencer a esse outro arco. Conclusão, o ponto A' só pode ser esse aqui. Cruzamento desses dois arcos. É uma questão geométrica, hein? É ver qual é o comprimento final que cada barra vai ter e ver como é que a estrutura vai se acomodar para caberem esses novos comprimentos. A variação de comprimento dos pedaços vai determinar onde vão parar os nós. Né? Tá certo? Bom, se vocês forem fazer essa conta, forem tentar apurar esses deslocamentos, em geral, quando a gente calcula o deslocamento no plano, a gente quer a componente horizontal e a componente vertical. Né? É um vetor o deslocamento do ponto A. Se vocês forem fazer essa conta de forma exata, do jeito que está aí, primeiro vai haver uma inconsistência, que eu vou comentar na próxima aula. E segundo, é que do ponto de vista geométrico, não é nada fácil fazer essa conta. Felizmente, existe uma construção bem mais simples e que dá resultado excelente, que é a seguinte. Vamos lembrar que essa figura está muito longe de estar na escala, né? Você se lembra qual que é a ordem de grandeza das deformações para estar em regime elástico linear, que é quando vale tudo isso aqui? É da ordem de milésimos. O ΔL de uma barra, para valer o regime elástico linear, é da ordem de 1 milésimo do comprimento. Se eu desenhasse esse ΔL em escala, vocês não veriam esse deslocamento. Então, imaginem essa mesma construção que eu fiz aqui, mas para deslocamentos muito pequenininhos. O A' quase coincide com o A. Bom, se os deslocamentos são de fato muito pequenininhos, eu posso confundir esse arco aqui com a tangente nessa posição. Em vez de considerar esse arco, eu vou considerar a tangente nessa posição. Ou seja, eu marquei o ΔL na direção da barra e depois tomei uma perpendicular. Tá? Então veja, essa tangente é a tangente a esse arco, nessa posição. Se o deslocamento é pequenininho, a diferença entre a curva e a tangente é mínima. A mesma coisa eu faço para a barra AC. Eu sei que essa barra não muda de comprimento, o que ela pode fazer é rodar em torno do ponto C. Esse arco aqui, se o deslocamento é muito pequenininho, eu posso aproximar pela tangente nessa posição. Ou seja, aqui eu tomei um ângulo reto também. De forma aproximada, esse aqui é o ponto A'. É o cruzamento dessas duas tangentes. Tá? Então lembre-se disso, hein? Na hora de fazer esse estudo, eu posso
confundir os arcos com as tangentes desde que os deslocamentos sejam pequenininhos. E eles são pequenininhos, porque se eles não forem pequenininhos, não vale nada disso que eu estou fazendo. Na próxima aula eu mostro o que aconteceria se eu não fizesse essa aproximação. Bom, essa construção que a gente fez aqui, a gente chama de diagrama de Villiot. Villiot. E a gente faz isso a todo momento. A gente fala, faz o Villiot aí que você descobre onde vai parar aquele ponto. Tá? Então, tendo o diagrama, a partir da construção do diagrama de Villiot, eu sei calcular agora o deslocamento do ponto A. Né? Vejam que o A' ficou meio... O A estava aqui, né? O A' está aqui. Dentro dessa construção, o deslocamento horizontal do ponto A é 0. A gente costuma representar o horizontal por U e o vertical por V. E o deslocamento vertical do ponto A é isso tanto aqui, né? Ou seja, vejam que da forma como eu fiz essa construção, tudo que está inclinado aqui está a 45 graus, não é? Isso aqui tem a direção da barra e isso aqui é perpendicular à barra. Então, isso aqui, esses dois estão a 45 graus, isso aqui é a diagonal de um quadrado de lado ΔLAB. É raiz de 2 ΔLAB. O que vai dar 2 raiz de 2 PL sobre A. Tá certo? Bom, tem um monte de coisas para falar sobre isso, eu vou deixar para falar nos próximos exemplos. Eu vou só lançar aqui algumas ideias. Percebam que na hora de apurar esses deslocamentos, de fazer o diagrama de Villiot, eu usei só o ΔL e a inclinação das barras. Né? Então, o fato de essa figura não estar na mesma escala que a estrutura não tem importância. Em nenhum momento eu usei o comprimento das barras nessa figura aqui. Na hora de calcular esses deslocamentos, não entra o comprimento da barra. Esses deslocamentos dependem só dos ΔLs, ou do ΔL nesse caso. Então não tem importância não estar em escala. E eu vou desenhar sempre fora de escala, porque se eu desenhar em escala, ninguém enxerga nada. Tá? Eu vou sempre exagerar muito os ΔLs. Isso vai gerar um certo desconforto em alguns problemas, mas vocês têm que ter em mente, na verdade esse ΔL é muito pequenininho. As aproximações que eu estou fazendo são válidas porque os ΔLs são muito pequenininhos. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria comentar. Isso vai ser o exercício que eu vou propor para vocês. O que mudaria na solução desse problema se a barra horizontal também tivesse ΔL? Ou seja, se a rigidez EA valesse para as duas barras. O equilíbrio não mudaria, né? Seria a mesma coisa. A força normal nessa barra não muda, eu precisaria calcular a normal nessa barra, seria P, tá certo? Com a normal nessa barra, eu consigo calcular o ΔL dessa barra, que agora vai ser diferente de zero. O que mudaria nessa construção, hein? Eu vou deixar como problema para vocês pensarem, mas eu vou dar a dica. Do ponto de vista dessa barra, eu marco o ΔL e o ponto A' tem que estar nessa reta pelos motivos que nós já vimos. Se essa barra não mudasse de comprimento, ele tem que estar nessa reta vertical, que é a tangente a esse arco. Mas e se a barra diminuísse de comprimento, que é o que acontece? Eu vou considerar esse novo comprimento da barra e imaginar a possibilidade dela rodar em torno do ponto C, descrevendo esse arco que eu vou aproximar por essa tangente. O cruzamento das tangentes define o ponto A', tá bom? Eu estou falando isso só, mas é para vocês pensarem e resolverem o problema por conta própria, tá? E para encerrar, uma frase que vai sintetizar um monte de dúvidas que vocês vão ter daqui para frente.
O deslocamento vertical do ponto A, nessa barra só existe nessa estrutura só existe um ΔL. É o ΔL da barra AB que está inclinada. Eu posso dizer que o deslocamento do ponto A é a componente vertical do ΔL, entendendo o ΔL como um vetor? Pense nisso.